Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. Eu sou Marco Santana e você acompanha a partir de agora, aqui, direto da redação do Jornal da Orla, mais uma entrevista para o programa Roteiro Cultural. E vamos falar sobre um evento muito importante que já se consolidou, já se consagrou na programação cultural da cidade de Santos, que é o Santos Jazz Festival. 2023, vamos experimentar, nós vamos saborear, na verdade, a 11ª edição. E para falar sobre o festival, estou aqui recebendo, na redação do Jornal da Orla, uma das organizadoras, a Denise Covas. Denise, parabéns primeiro pela iniciativa e seja bem-vinda aqui à redação do Jornal da Orla. Imagina, nós que agradecemos, né, sempre aí o apoio de vocês, né? É um prazer estar aqui na Orla para a gente poder falar um pouquinho aí da 11ª edição do Santos Jazz Festival. A Denise é uma das organizadoras, também organiza o festival, logicamente tem uma grande equipe, mas também o produtor cultural Jamir Lopes, que não compareceu hoje aqui, mas ele faz parte da organização do evento. E participa aqui também da nossa entrevista o músico Caio Forster. Caio, seja bem-vindo à redação do Jornal da Orla. Boa tarde para você também. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para falar desse festival importante e dessa cena musical maravilhosa que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Denise, já é a 11ª edição. Eu imagino que não tem sido nada fácil viabilizar um evento desse porte e dessa envergadura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as 10 edições anteriores. Quais foram as principais evoluções e quais as dificuldades que foram superadas ao longo dessa década, na verdade? Olha, Marco, fica difícil falar assim, porque todo ano é um desafio, né? Porque como o festival ele nasceu como um festival totalmente gratuito, os shows todos são gratuitos desde 2012, então nós temos que ter os patrocinadores, né? Por isso o projeto está sempre com a chancela da Lei Rouanet para facilitar essa captação junto às empresas que a gente que capta, né? Porque às vezes as pessoas acham que o dinheiro vem assim, né? Cai. E aí é sempre um desafio, né? Às vezes muda, uma empresa entra, outra sai, muda presidente, muda o tipo de gestão de cada empresa, então a gente está sempre tendo meio que iniciar ou reiniciar aí, né? E sempre agregando novos parceiros e tal. Mas a gente vem conseguindo, passamos anos muito difíceis agora, como todos passaram na pandemia, né? E também um governo muito complicado nessa questão cultural, né? Demonizando todo mundo, dificultando a questão da liberação, aprovavam os projetos, mas depois não liberavam a verba do patrocinador que já estavam lá para a gente poder dar início ao festival e fazer. Então, ano passado aconteceu isso com 15 dias antes da gente realizar o festival, então teve todo esse desgaste. Mas a gente também está muito feliz, porque esse ano, particularmente, com essa mudança de gestão, não é? Do governo federal, mas também que está apostando tudo na cultura e valoriza exatamente o oposto. Tudo está conseguindo, a gente está conseguindo. Ainda tem, aí eles também vieram na correria porque pegaram ainda a gestão anterior, mas a gente já vê, um outro diálogo, uma outra condição. E com isso, o que eu tenho observado de muito interessante, o Porto de Santos, agora a Autoridade Portuária de Santos, está conosco já há alguns anos, 7, 8 anos. E eu tenho achado muito positivo o trabalho que o presidente atual do Porto vem fazendo, botando o Porto de frente para a cidade. Então, se você observar na mídia, ele tem ido visitar as empresas, tem mostrado qual é o trabalho do Porto, qual é o trabalho das empresas que fazem parte do Porto. E, com isso, nós conseguimos agregar novos patrocinadores, né? Então, hoje, os nossos patrocinadores são todos da área portuária, né? Então, isso nos deixa muito felizes, inclusive, se eu puder falar aqui, porque acho que a gente tem que ter um agradecimento aí especial, porque muitas empresas podem aportar via Lei Rouanet, tem que ser empresa tributada só em lucro real, e muitas não o fazem, então, os que fazem, acho que a gente tem que valorizar, porque reconhecer o apoio, o esforço e o apoio na cultura. Então, a gente tem aí
as empresas G. Pierotti, a Bandeirantes de Equimar, que é uma nova empresa que está conosco, a Geoterminais também, o Porto de Santos, nosso parceiro de anos, e a Ecoporto. E, claro, não podendo esquecer da Prefeitura, que é nosso parceiro desde sempre, ao prefeito Rogério Santos, que vem apoiando demais aí a cultura, o Rafael Leal, secretário de Cultura, né? E o apoio cultural sempre do SESC, que é a abertura do festival, que a gente já vai falar, sempre tem acontecido nos últimos anos também, naquele belíssimo espaço que é o Teatro do SESC, e esse ano do Museu do Café também, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. A gente também sempre tem aí o apoio dos vereadores aqui Sim, de que são Santos, importantes também. que são muito importantes, porque vereador às vezes não tem uma verba muito grande, mas eles estão também muito atentos a essa cena cultural da cidade, né? Que agora não tem mais volta, o Parque Valongo, tudo isso que vai acontecer. É muito importante que que a cultura esteja pujante, né? Então, a gente tem aí o apoio via emenda parlamentar dos vereadores Benedito Furtado, Bruno Orlandi, Chico Nogueira, Cacá Teixeira, Edivaldo Fernandes e da querida sempre Thelma de Souza, né? E, então, é isso. Denise, vamos deixar o Caio falar um pouquinho. Vamos, né? claro. Os artistas são Exatamente. O Caio, eu queria que você falasse como artista da importância da cultura, não só como manifestação artística, como expressão, mas também como um instrumento de fomentar, inclusive, a economia. Todas as vezes que a gente tem sentado para falar sobre o Santos Jazz, a primeira coisa que a gente fala é desse divisor de águas que foi desses 11 anos para coisa que eu gosto de pontuar também é que muito antes de produzir o disco, as coisas que a gente estava fazendo, eu fui aluno do Santos Jazz. Eu fui lá no Teatro Guarani fazer uma masterclass com o Hermeto Pascoal. E lá nós tivemos um dia incrível, um momento histórico, e aquilo marca um encontro dos instrumentistas da cidade, porque o Hermeto deixa uma missão para a gente. Fala, vocês são muito bons, vocês deveriam organizar para tocarem, para vocês estarem na programação desse festival aqui outrora. Então, nesse ano a gente está com esse grupo só de músicos de Santos, só de músicos instrumentais, e cria-se todo um cenário que está além do festival. Economia, setor de hoteleiro, comercial, restaurante, loja de instrumento musical. Você cria uma cena. Santos, eu sinto que tem se destacado nesse caminho de festivais, de encontros culturais de diferentes segmentos, e eu acho que de alguma maneira o Santos Jazz é pioneiro nesse caminho e naturalmente desponta aí como o maior festival de jazz aí do litoral paulista, né? O primeiro também. E assim, a gente visita os outros eventos nas outras cidades, sempre que dá a gente está lá no Ilhabela Jazz, que é um festival muito legal também. Sim. E aí o que acontece? Cria-se uma atmosfera, um ecossistema mesmo. Então, se você for olhar aqui só na faixa litorânea aqui da região sudeste, a gente já tem aqui o de Santos, o de Ilhabela, o de Paraty. Então, eu acho que a nossa cidade está nessa rota, é muito justo e muito honesto. E assim, eu me sinto muito feliz de estar junto com o Mauro Hector, junto com a Mona, com tantos outros artistas aqui da região, com o Felipe Dias aqui do Guarujá, e poder estar alojado na programação cultural desse evento é fantástico. Nós ficamos felizes, né, Caio? Porque desde a primeira edição, esse é um legado que o Santos Jazz deixa sempre, porque todos os anos a gente tem oficinas que a gente também gratuitas com grandes músicos, né? Hermeto foi a primeira edição, foi linda porque foi no Guarani, né? E então essa possibilidade, mas nossa, olha, foram tantos os artistas importantes da cena mundial, né? Porque o Hermeto é da cena mundial, que passaram pelas oficinas que deixaram o legado aqui, que a gente nem esse ano tem o da Lua, né? Que é um percussionista também de repercussão, né? Percussionista de repercussão aí nacional. Então, isso também é uma coisa importante, porque é algo que a gente deixa, porque Santos é uma cidade, né, Marco e Caio, que temos Arismar Espírito Santo, Roberto Sion, Chico Gomes,
Maestro Manzioni. Que chegou a tocar com a gente mesmo depois, logo depois, tocou até na bolsa. Vamos ficar até amanhã falando nome de músicos de destaque. Agora, então, e já todos esses estiveram, evidente, no Santos Jazz, como não poderia ser diferente, e a gente sempre reserva um percentual da programação para os músicos santistas, porque esse intercâmbio que a gente faz, que eles conseguem ter acesso a grandes artistas, isso é muito importante para o músico que está, né, que é de uma cidade menor e tudo isso. Denise, então, antes da gente falar da programação dessa edição, eu queria falar sobre outro tema com você, que o Brasil é um país riquíssimo em gêneros musicais. Temos o samba, temos o forró, temos a música sertaneja, diversos outros ritmos regionais. E quando a gente fala a escolha do jazz, parece que estamos importando um gênero estrangeiro e desprestigiando os ritmos nacionais. Mas me parece que é ao contrário, né? Eu queria que você explicasse por que a escolha do jazz para ser o tema do festival. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa versatilidade desse gênero musical. Sim. Porque o jazz, né, como a gente costuma sempre falar, claro, ele tem as harmonias dele, né, do estilo e tudo isso, mas por ele ser essencialmente um estilo onde o improviso é a sua grande característica, por ele ter nascido basicamente dos negros e desta fusão de negros de diversos locais, por isso tem muito essa questão do improviso, porque eram pessoas que se juntavam nos guetos, principalmente nos Estados Unidos, ali no Sul, e cada um vinha com a sua origem, né, de estilo de cada país, e aí foi nascendo. Então, é um estilo que nasce dos negros e fica durante um bom tempo sendo consumido pelos brancos, mas nasce dos negros. E aí vem esta fusão toda, né? Por isso que é um gênero, um estilo musical que a gente gosta muito, porque ele permite, né, ele aceita várias outras fusões, né? Então, tanto que você vê que tem... os puristas não gostam disso, né? Eles acham que é só aquele jazz, cool jazz, Miles Davis, é tudo maravilhoso, e é mesmo. Nós não negamos isso. Inclusive, eu gosto sempre de lembrar que nas primeiras edições nós homenageamos e trouxemos todos os grandes expoentes da música: Hermeto, Egberto Gismonti, João Donato, César Camargo Mariano, enfim, são 210 shows até o ano passado, né? A gente não consegue lembrar assim todo mundo. E de uns anos para cá, a gente vem justamente mostrando para as pessoas, até para a questão de formação de novas plateias, para os jovens, essa fusão que o jazz permite. Então, a gente tem o jazz funk, o jazz rap, o samba jazz, bossa jazz, você entende? O jazz latino, o jazz eletrônico, o gypsy jazz. Então, você sabe que tem essa variedade, dessas vertentes todas, além do próprio blues, do próprio soul. Então, nós trazemos essa mistura toda. Então, tem bandas que tocam de tudo um pouco, juntando tudo isso. Tem um rapper que vem... Se você olhar o release que o próprio Rael divulga para a gente... Ele fala que o último disco dele tem uma influência muito grande do jazz. Sim. Né? Então, essas influências, e isso dá essa mistura bonita que Sim. vai do... Agora, saber do músico, Caio, ao mesmo tempo de que é prazeroso, imagino que para o músico também é desafiador o jazz, né? Essa é a palavra, desafiador. E acho legal tocar nessa coisa da confecção do jazz mesmo, porque assim, o nosso show, por exemplo, ele só vai ter temas de compositores brasileiros. Então, a gente vai trazer Moacir Santos, João Donato, Edu Lobo, Hermeto Pascoal, as nossas músicas autorais, respeitando sempre a tradição do jazz e de onde ele vem, mas trazendo todas as referências brasileiras que a gente tem do jazz brasileiro mais puro que tem. São esses compositores que escreveram as obras para música instrumental mesmo, né? Então são temas que são cotidianamente lembrados ao som dos instrumentos. Então, eu acho que a gente no Brasil tem um diálogo muito interessante com a proposta a gente consegue colocar ele aqui dentro do nosso espaço sem deixar de respeitar suas tradições, seus acordos
e tudo que foi construído sobre esse importante. Eu vou pedir para você dar uma canjinha para a gente aí, demonstrar alguma coisa aí. Eu vou tocar um pedacinho de uma música que a gente gravou no Rabisco, do Lucas Paini, chama-se Balão Amarelo. Muito bem. Muito bem. Obrigado. Caio, eu queria que você falasse para a gente aí, contasse um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua formação. E, na verdade, você está retornando a Santos, né? Sim, eu sou natural daqui, sou filho da casa. E eu comecei a estudar viola de arco no Método Jafé de ensino coletivo de cordas. O Método Jafé, ele foi produto de... Produziu muito músico bom aqui durante 18 anos. Infelizmente, a empresa que patrocinava o projeto decidiu descontinuar ele aqui na cidade. A gente perdeu esse importante formador de músicos. Mas lá eu estudei na turma de 2002. E lá a gente estudava a música de orquestra, né, como se toca no formato da orquestra de cordas. Fui a São Paulo para continuar esses estudos. Lá em São Paulo conheci a música popular e fiz parte de um importante movimento, que é o Movimento dos Artistas de Rua de São Paulo. A gente conseguiu colocar uma lei lá de proteção ao trabalho dos artistas de rua, a Lei 15776, e é uma lei que garante a manutenção do trabalho dos artistas de rua dentro da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Então, torna essa atividade uma atividade do calendário oficial do município de São Paulo. Nós estamos nos organizando para que em Santos isso aconteça também, né? Inclusive com o apoio da grande Thelma de Souza, que está sempre aí junto com a gente nas questões culturais. Toda vez que a gente procura ela para falar sobre uma questão cultural, tem sempre um retorno. Então a gente está fazendo esse movimento aqui também. Meu primeiro contato com o jazz se deu fora daqui. Eu tenho um amigo que é o Caio Agapito, contrabaixista, que está com a gente nesse projeto Rabisco, que foi para a Itália estudar jazz no Conservatório de Vicenza. E me convidou para passar uma temporada com ele lá. Eu fui lá, passei 3 meses num apartamento que só tinham jazzistas. E lá eu comecei a dar os meus primeiros passos com o improviso, saí um pouco dessa onda da orquestra, da partitura e tal. Quando eu retornei ao Brasil, eu me aproximei do Clube do Choro de Santos. Lá no Clube do Choro eu conheci o Lucas Paini e o Luan Pablo, que são multi-instrumentistas, que estudam em São Paulo com grandes professores lá na EMESP. O Lucas é bandolinista, estuda com o professor Fábio Peron. E o Luan é clarinetista, estuda com o professor Ale, um importante clarinetista do choro. E aí a gente se organizou durante a pandemia. Eu decidi entrar em contato com eles porque eu precisava produzir, fazer alguma coisa, ainda que fosse à distância, não tinha mais como ficar sem fazer música. Então procurei os meninos e falei, eu tenho umas músicas aqui, parceiros, eu queria que a gente produzisse alguma coisa. E aí mostrei o tamanho do que eu queria fazer e aí os caras falaram, mas a gente vai fazer um negócio desse tamanho para tocar onde? Eu falei, olha, talvez a gente vá conseguir tocar no Sesc, no Santos Jazz e nos outros festivais de jazz que tem por aí, ou festivais de música instrumental. Então, quando veio um convite do festival do Santos Jazz pra gente fazer parte desse line-up, toda aquela galera que tava lá, acho que foi a conclusão do trabalho e que fez muito valer esse retorno a Santos, né? Eu, quando voltei de lá, fiquei mais um tempo em São Paulo, e o que eu sempre falo pros meus amigos, pra minha família, é que assim, a gente toca pelo Brasil, pelo mundo inteiro, e às vezes não está tocando muito em Santos, aqui em casa, tocando para os nossos amigos, para os caras que viram lá o começo de tudo. Então, assim, a gente está muito realizado com a ideia de poder trazer as coisas mais preciosas que a gente confeccionou e produziu para tocar aqui na cidade. Muito bom. Ô, Denise, eu queria que você falasse para a gente sobre a programação em si.
dando um destaque para a participação dos músicos locais, né? Dar oportunidade para os músicos locais. Sem dúvida nenhuma. Todas as edições a gente tem uma participação muito boa. Esse ano, inclusive, tem uma participação ainda maior, um retorno, né, depois de alguns anos, da Orquestra Sinfônica Municipal aqui de Santos, que tocou primeiro com o Hermeto, depois tocou com o César também, com a Rosa Passos, no Sesc. E retorna agora para tocar aí com a gente na abertura no Sesc, numa homenagem à obra dos grandes, né, músicos Chico Buarque e Edu Lobo. E como convidados, Vanessa Moreno e Ayrton Montarroios. São 2 expoentes do canto, né? Principalmente também compositora, Vanessa, meio percussionista com o próprio corpo, maravilhosa. E o Ayrton, são 2 expoentes da nova cena, vamos dizer assim, cultural aí do país. Eu não posso falar paulistana porque Ayrton é pernambucano, mas hoje reside em São Paulo. E a gente sabe que Edu Lobo, a exigência dele como músico, né, um arranjador de primeiríssima e tal, então eles estão, inclusive, numa turnê com Edu Lobo, que completa 80 anos agora em agosto. Então vai ser um show de assistir de joelhos no Sesc em Santos. Gratuito também, mas com certeza tem uma limitação por ser um teatro, então tem retirada dos ingressos, normalmente é no próprio dia, a partir das 10 horas, mas a gente vai informando pelas redes sociais do festival. E aí, no dia 28 e 29, isto é, sexta e sábado, nós vamos ter o palco, dessa vez não no Arcos do Valongo, mas ali no Largo Marquês de Monte Alegre, que fica ali em frente à Igreja do Valongo, entre a Igreja do Valongo e o Museu Pelé, para as pessoas se situarem. Então, é bem pertinho, bem fácil, bem bonito, um palco que fica de frente ali para o porto, né? Então, é bem bacana. E lá a gente começa na sexta, a partir das 6 horas, com o VJ Mamute, já animando. O primeiro show, às 7 horas, é com a Sabrina Parlatore, aquela que foi VJ da MTV, muito talentosa, que vai fazer standards do jazz e da bossa nova, com a Jazz Big Band, que também é uma orquestra formada em sua grande parte, se não todos, com músicos aqui da nossa região, né? Em seguida, tem vamos dizer, um tributo a Chick Corea e Herb Hancock, com Henrique Mota, que é um pianista aí da cena nova, que está fazendo muito sucesso de São Paulo. Vai ser um show instrumental muito bacana. Depois nós temos a nossa atração internacional de blues, o Alabama Mike e The Simi Brothers, né, que vão tocar. Eles vêm fazendo uma turnê pelo Brasil e vai passar também fazendo outros festivais. A programação então, é bem eclética. Bem eclética. E finaliza na sexta com o rapper Rael. Certo. E vem aí também, que tem tudo a ver com a nossa proposta, com a nossa questão das causas humanitárias, da diversidade racial, de gênero. Denise, a programação completa está no nosso site, jornaldahora.com.br. Tá perfeito. Tem também o site oficial do festival. Mas eu queria que você falasse... Nas redes sociais do festival. Eu queria que você falasse também sobre outras atividades, além das apresentações musicais. Temos oficinas também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trânsito sobre outras questões, como inclusive a questão ambiental, né? Sim, essa preocupação ambiental, né? Exato. Então, além da gente estar com essa pegada já faz tempo na questão das causas, vamos dizer, humanitárias, questão racial, da mulher, do público LGBT, então a gente vem não só apoiando, como no nosso line-up dialoga com esses temas, né? As pessoas que nós convidamos e tal. Então, isso para nós é muito importante. E esse ano nós estamos acrescentando mais fortemente também essa questão ambiental. Então, estamos aí com a parceria da Lixo Zero Baixada Santista, que vai nos ajudar a começar um trabalho, não é? Que a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, né? Então, a gente vai trabalhar para diminuir cada vez mais a questão de uso de plástico, tem camarim, comida, copos. Então, tem uma série de coisas que a gente já vai começar, vamos ter dicas ambientais, vamos
tem alguns copos, o ecocopo, vamos Sim. começar com isso. Então, é um trabalho que a gente está iniciando, que a gente já vem fazendo, mas estamos agora com uma consultoria que vai nos orientar melhor. Mas, a partir do ano que vem, é que a gente vem com novidades maiores em relação a isso. E o domingo, só para a gente encerrar essa questão da programação, no sábado a gente tem aí Paula Lima, tem uma programação muito bacana. Mas a gente, no domingo, não vai ter o palco lá no Valongo. A gente vai utilizar a Bolsa do Café com atividades infantis. Né? Então, a gente vai ter, além da oficina do Da Lua, lá no Instituto Arte no DIC, para os público lá, infanto-juvenil, que tem, que é muito bacana, de percussão, e lá é muito, né, de percussão com a banda Querô. A gente tem, dentro dos temas, por isso que eu digo que a gente dialoga com o line-up, a Orquestra de Sucata, que vem fazendo um trabalho espetacular em São Paulo, que vai vir na Bolsa do Café, mostrando, é meio que uma aula show, uma oficina show para as crianças, mostrando, é muito interessante, é tudo de sucata, mostrando como é possível aproveitar os materiais em tudo, inclusive na música. E o Coletivo Querô também vai se apresentar, e em agosto a gente vai fazer umas oficinas com a banda do Lar das Moças Cegas também. O Caio, o jazz, ele é versátil, inclusive na hora que o músico escolhe o seu instrumento musical. Queria que você primeiro falasse qual que é esse instrumento que você está segurando e sobre essa versatilidade também dos instrumentos no jazz. É o violino tradicional e dos de arco, esse que toquei anteriormente, o bandolim. E aqui temos também, a gente fala que é a irmã mais velha do violino, que é a viola de arco. Visualmente é muito parecido, mas ele tem uma polegada um pouco, faz com que ele seja um instrumento um pouco mais grave. O maior instrumento mais grave ele é. E no jazz existe essa coisa da versatilidade, né? De sempre ter um instrumento solista, ainda que a gente tenha aquela coisa que a gente chama de cozinha tradicional, que às vezes é o piano, cauda, o contrabaixo acústico, bateria. Aí você vai encontrar a formação com solista, trompete, violino, bandolim, acordeon, trombone de vara, clarineta. Tem um fagotista russo maravilhoso que toca também, ele tem um time de jazz e ele fica fazendo solo de fagote, é uma coisa fora de série. E aí eu acho que a gente começa a procurar os instrumentos que são próximos do instrumento. A gente tem um instrumento que a gente chama de instrumento de batalha, que é o instrumento primeiro, né? No meu caso é a viola de arco. E aí da viola partir pro violino, justamente por conta da proximidade. Um dia eu estava conversando com um cara que tinha um bandolim, falei para ele, deixa eu ver o bandolim. Aí eu peguei o bandolim lá e existe uma relação, uma correlação entre os instrumentos, porque eles têm o mesmo braço e a mesma afinação. A única coisa que muda mesmo é... Assistir até domingo, dia 30. A programação está no nosso portal jornaldaorla.com.br e também no site oficial Santos Jazz Festival. Denise, parabéns aí pela iniciativa, você, o Jamir e toda a equipe. Boa sorte nessa edição e até uma próxima participação aqui no Orla Play. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Aproveito para reiterar o convite de 27 a 30, Santos Jazz Festival, aí na nossa cidade, totalmente gratuitos shows. Caio Forster, multi-instrumentista. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Até a próxima e boa sorte. Agradeço de coração o espaço, o carinho. Dia 29, às 15 horas, o Projeto Rabisco vai receber o reconhecidíssimo percussionista da Lua para a gente fazer esse show incrível. Muito obrigado. Obrigado. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro você a conferir a programação do Santos Jazz Festival e também compartilhar essa nossa entrevista, que certamente você conhece alguém que vai se interessar pela programação e também pela nossa conversa aqui. Obrigado a todos e até a próxima.